E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2015, que fala sobre forças, e leis de Newton. O que diz a questão? Dois blocos 1 e 2 são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem atrito, por uma mesma força horizontal F. As situações estão representadas nas figuras 1 e 2 abaixo. Bom, então nós temos ali a representação. Continuando a questão, fala o seguinte: considerando que a massa do bloco 1 é M1 e que a massa do bloco 2 é M2, que no caso é igual a 3 vezes M1, a opção que indica corretamente a intensidade da força que atua entre os blocos na situação 1 e 2 é, respectivamente... Bom, vamos entender por partes, as partes mais importantes. Primeira coisa, a relação das massas que a questão me dá. Ela diz que a massa M1 e a massa M2, ela tem a seguinte relação, A massa M2 equivale a 3 vezes a massa M1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se a massa M1 tiver um valor M qualquer, a massa M2 ela vai ter um valor 3 vezes maior, porque ela é 3 vezes maior que a massa M1. Então, se a massa M1 tiver um valor M, a massa M2 vai ter um valor 3M. Tá? Uma coisa que é interessante é que nessa questão, como a gente não quer achar um valor específico, a gente vai achar só uma proporção das forças, o valor da massa não é muito importante, desde que nós saibamos usar a relação certa, das massas. Então, o que acontece? Eu não preciso trabalhar com M, eu posso simplesmente trabalhar com a proporção. Eu sei que essa massa e essa massa tem uma relação assim. A massa 2 é 3 vezes maior que a massa 1, então tu não precisa levar o M, Pode trabalhar apenas com os valores da proporção, já que a gente não quer um valor exato. Bom, a primeira coisa que nós faremos é o seguinte: as duas situações elas são basicamente iguais em questão de valores, Nós temos as mesmas massas, a mesma força, o conjunto está sempre, só muda a ordem que eu vou empurrar. Então, primeira coisa, a gente vai descobrir a aceleração do conjunto, que vai servir tanto para montagem 1 quanto para 2, porque em questão de valores acaba sendo a mesma coisa. Então nós faremos assim, Para encontrarmos a aceleração, a gente vai pegar a segunda lei, força resultante é igual a massa vezes a aceleração para o conjunto todo. A força resultante sobre o conjunto todo é F. A massa do conjunto todo, aí tu escolhe, Se tu quiser usar o Mzinho, vai ser, no caso, a massa do 1 mais a massa do 2, que vai ficar M mais 3M, que vai dar 4M. Ou se tu quiser usar só os valores da proporção, também pode, não tem problema. Eu vou usar só os valores para ficar mais simples. Vai ficar assim. Isolando, a aceleração, vou botar aqui em cima, a aceleração é igual então a força dividido por 4. Essa é a nossa aceleração do conjunto, F sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora que nós achamos a aceleração do conjunto, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa aceleração em cada uma das situações para descobrir a força. Que força que a gente quer, só para lembrá-los, Queremos a força de contato aqui, No primeiro caso, a força que o bloco 1 faz ao empurrar o bloco 2. E no segundo caso, a força que o bloco 2 faz ao empurrar o bloco 1. O detalhe é que quando a gente pega essa força de contato, a gente vai ter que analisar somente o bloco de um dos lados, Somente, no caso, vamos pegar a montagem 1. Como a gente quer descobrir a força que o bloco 1 faz sobre o 2, a gente quer descobrir então a força resultante que age sobre o bloco 2. E como é que faz isso, Aplica a mesma fórmula, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, como nós queremos especificamente a força resultante sobre o bloco 2, então nós aplicaremos a fórmula, a lei, ao bloco 2, onde a força que nós encontraremos será a força sobre ele, mas para isso precisamos usar a massa desse bloco. E como é que vai ficar? Bom, a massa desse bloco, a gente sabe, que ela equivale a 3 M's, ou simplesmente 3, Como eu não estou usando em função de M, só estou usando a proporção, vou botar só o 3 aqui. A aceleração, a gente descobriu lá em cima, que é F sobre 4.
Se eu levasse os M's, né, ia aparecer um M aqui em cima e um M aqui embaixo. Eles iam acabar se cortando, por isso que eu não usei. Então a minha resposta é 3/4 da força que empurra os dois blocos. Essa é a força de contato do bloco 1 sobre o bloco 2 na primeira montagem. Para eu encontrar a força resultante sobre o bloco 1, eu vou fazer a mesma coisa. Força resultante sobre o bloco 1, eu vou levar em conta a massa somente do bloco 1 e a aceleração do conjunto, porque eu vou aplicar agora nisso aqui, ó, é a força que esse bloco recebe ao ser empurrado pelo bloco 2. Então vai ser o que? A massa do bloco 1, que é 1, né? Se eu levasse o M, ficaria 1M, né? Ou somente M, vezes a aceleração, que é a mesma do conjunto, que é F sobre 4. Como eu disse, se eu levasse o M, ficaria um M em cima e um M embaixo, eles se cortariam, e a minha resposta ficaria apenas F sobre 4. Então essa é a força que o bloco 2 recebe, e essa é a força que o bloco 1 recebe em cada uma das montagens, né? Montagem 1, montagem 2, certo? Olhando as alternativas, o que nós temos ali então? A alternativa correta, 3/4 de F e 1/4 de F, ficaria a alternativa D, então, em cada uma das montagens, essas respectivas forças, certo? Obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, pessoal. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!